Pessoal, então vamos iniciar então oficialmente aqui. Bom dia a todos vocês. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan, ou da sexta-feira de manhã. A gente está aqui agarrado, né? Espero que vocês estejam gostando da disciplina, né? Nós estamos hoje, vamos deixar mais ou menos encerrado aí a unidade 1, que é avaliação de desempenho. Vai ficar só um pedacinho para a aula que vem, e aí na aula que vem a gente encerra e já inicia a unidade 2 também, que é muito legal, que é treinamento e desenvolvimento, né? Tenho certeza que no final do curso aí, vocês vão sair do curso, sim, muito conhecimento novo, legal para vocês aí, isso vai ajudar a ser importante na vida pessoal e profissional de vocês. Pessoal, então, olha só relembrando aqui rapidinho, né? Como eu tinha falado, agora há pouco, na aula passada, né, só para relembrar rápido aqui, nós vimos iniciamos os métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Eu falei de escalas gráficas na aula passada, falei de os critérios mais comuns, mostrei um exemplo de escala gráfica aqui, falei das vantagens e das desvantagens das escalas gráficas, falei do método de escolha forçada, dei um exemplo aqui para vocês, mostrei para vocês as vantagens e desvantagens, aí falando da pesquisa de campo, também dei um exemplo, falei também de vantagens e desvantagens da pesquisa de campo, e hoje a gente ia encerrar esses métodos tradicionais de avaliação de desempenho, falando do método de incidentes críticos, da lista de verificação, e já vamos entrar, né, nas novas abordagens de avaliação de desempenho. Então, é isso. Então, pessoal, ó, método de incidentes críticos. Qualquer dúvida que alguém tiver, gente, pode me interromper, tá? Abra o microfone aí e fala, professor, eu não entendi isso aí muito bem, não. Explica novamente, a gente volta. Se quiser fazer algum comentário também, né? É muito bom que enriquece aí a nossa aula, o nosso conhecimento. Mas vamos lá, então, aqui no livro do Chiavenato. O que o Chiavenato aqui está falando no seu livro, na página 220 aqui, ó. O método de incidentes críticos é um método tradicional de avaliação de desempenho simples e que se baseia nas características extremas, por isso que é chamado de incidentes críticos, que representam desempenhos altamente positivos, o sucesso que o funcionário avaliado teve, ou altamente negativo, os fracassos que ele teve. Então, ele é bom que ele elimina também aquela questão da subjetividade, né? Que outros métodos mostraram para a gente, nós mostramos na aula passada, alguns métodos são um pouco subjetivos, só relembrando aqui, né? Por exemplo, lá, a escala gráfica, né? O problema dela era muito fácil de aplicar, é um método que foi utilizado, ainda é utilizado e tal, ele tem, né, suas vantagens também, mas ele é um método que ele é muito subjetivo, né? Se o avaliador tiver uma aproximação muito grande com o avaliado, ele pode querer ser mais benevolente com aquele avaliado, de repente avalia ele bom ali numa série de aspectos, por causa da aproximação pessoal que ele tem, e você fica sempre naquela, por que ele deu um ótimo ali, por que não foi bom? Qual o critério que ele usou? Fica uma coisa um pouco subjetiva. Então, incidentes críticos, você não tem essa coluna do meio, você avalia o que ele teve de bom, o que ele teve de ruim. Então, ele elimina também a questão da subjetividade. Né? Meio um pouco parecido aí, tem uma certa relação com a escolha forçada. Né? Então, ele não se preocupa com o desempenho normal, mas com os desempenhos excepcionais, seja positivo ou negativo. Aproxima-se também da técnica de administração por exceções, utilizada por Taylor, no início do século XX.
Cada fator de avaliação do desempenho é transformado em incidentes críticos ou excepcionais para avaliar pontos fortes e pontos fracos de cada colaborador. Então, um exemplinho aqui, ó. Ele é muito simplesinho de você fazer, de você aplicar. Formulário aqui vai ter só o nome, o cargo e o departamento da pessoa que está sendo avaliada. E o avaliador, ele vai, numa coluna, colocar o que a pessoa teve de desempenhos excepcionalmente positivos. Do outro lado, o que ela teve de desempenhos excepcionalmente negativos. Então, você elimina também bastante aquela subjetividade, não tem um meio termo. Então, aqui tem um exemplo, né, ó. De um lado, eu vou avaliar o meu colaborador, eu vou colocar lá, ó, ele sabe positivo, ele sabe lidar com pessoas, tem facilidade para trabalhar em equipe, apresenta ideias inovadoras, tem características de liderança, tem facilidade de argumentação, tem espírito altamente empreendedor, que a pessoa teve de bom ao longo daquele período que ela está sendo avaliada. Do outro lado, eu avaliei que ele apresenta muitos erros, tem falta de visão ampla, demora a tomar decisões, tem espírito conservador e bitolado, tem dificuldade para lidar com números e tem comunicação deficiente. Então, um dos problemas é que se você estiver usando só mesmo, né, na forma 90 graus, você está eliminando a possibilidade da pessoa, do avaliado participar do processo também, né? Muitas empresas, às vezes, adotam esse tipo de avaliação, mas só o gerente superior, só o superior imediato faz a avaliação, de modo 90 graus, aquele top-down. Ele avalia e passa para o RH. Agora, então, né, aí geraria aquele problema também da falta de participação do avaliado. E aí outras empresas, elas permitem um pouco mais a participação, de um modo mais a 180 graus. O avaliador faz a avaliação, mas ele senta com o avaliado e ele vai mostrar, trocar uma ideia com o avaliado, vai mostrar para ele o que ele achou, o avaliado também vai ter a possibilidade de dar a versão dele. Por exemplo, ele pode falar, olha, eu não acho que eu apresento muito erros, né? Os erros são normais, eu acho que estou numa escala ali normal, ali, nós somos seres humanos, nós erramos. Né? Então, a pessoa vai ter a possibilidade de conversar com o seu superior, de repente, o superior pode rever algum ponto aqui, antes de passar a avaliação do RH. Em alguns casos, o avaliador avalia, passa para o RH, depois o RH, se for o caso, bate um papo com o avaliado, né? Então, não existe, como eu sempre tenho falado, né? Não existe uma forma. Você nunca vai encontrar num livro aí falando que ó, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, desse jeito funciona melhor. Existem as metodologias, existem os tipos de avaliação. E aí cabe à empresa julgar o modo que ela vai aplicar aquilo, né? Então, ele tem vantagens e desvantagens também, né? Como vantagem, ele avalia o desempenho excepcionalmente bom e o excepcionalmente ruim, enfatiza os aspectos excepcionais, as exceções positivas devem ser realçadas e mais bem aplicadas, enquanto as exceções negativas devem ser eliminadas ou corrigidas. Então, a pessoa pode fazer a sua avaliação, passar para o RH, e o RH vai sentar com a pessoa para ver, para mostrar para ela ó, onde ela foi bem avaliada, que é para ela continuar, ressaltar aqueles aspectos positivos da pessoa, mostrar para ela os aspectos de melhoria ou os pontos onde ela precisa melhorar, para ver o que ela consegue eliminar. Então, o RH também deve tentar montar um plano de ação, né, de treinamentos com aquela pessoa para tentar eliminar, ou se não puder eliminar, nem tudo a gente consegue eliminar, pelo menos corrigir, né, melhorar, para que a pessoa apresente nas próximas avaliações melhore naqueles aspectos
onde ela não foi tão bem avaliada, né? Então, como uma vantagem também, como eu falei, ela é de fácil montagem e execução, não exige você preparar demais o avaliador para ele participar, para ele fazer esse tipo de avaliação. É fácil de você aplicar isso aí na empresa. Desvantagem, ele não se preocupa com os aspectos normais, ele só avalia os incidentes críticos, os aspectos bons e os aspectos ruins, né? Fixa em poucos aspectos do desempenho, daí sua tendenciosidade e parcialidade. Pode também, né, acontecer se o avaliador tiver uma aproximação muito grande com o avaliado, ele tender a só ressaltar muitos aspectos positivos e deixar de destacar alguns aspectos negativos, né? Ou o contrário, né? Se o avaliador tiver, ao longo do período ali da avaliação, do semestre ou do ano, ele pode ter algum tipo de desavença qualquer com um avaliado, e na hora de avaliar ele pode pesar um pouco mais ali na avaliação e também ser um pouco mais cruel ali com o avaliado ali e tender a pesar nos aspectos negativos do avaliado, pode ser um pouco tendencioso. Então, eu também sempre falo, né, gente, todos essas metodologias, o RH também, ele tem que tentar entender, sabe, o porquê do resultado de certas avaliações. Nem sempre, né, se um avaliado foi mal avaliado pelo seu superior, o RH tem que analisar aquilo para verificar, tentar entender se não houve essa questão dessa parcialidade aí, né, do avaliador ter pegado mais pesado com um determinado funcionário por ter algum tipo de rixa, desenvolveu algum tipo de rixa com ele ali. O RH tem que tentar entender se aquela avaliação realmente foi correta, né? E, por fim, para encerrar essa primeira fase aí das metodologias, essa lista de verificação, que eu vou passar, como eu falei na aula passada, eu vou passar um pouquinho mais rápido por ela, porque ela é muito parecida com a escala gráfica. Eu tinha falado, até o que a Venato fala aqui, na prática é uma simplificação do método de escalas gráficas. Olha lá, ele é um método tradicional de avaliação de desempenho baseado em uma relação de fatores de avaliação, checklist, a respeito de cada funcionário. A lista de verificação funciona como uma espécie de lembrete para o gerente avaliar todas as características principais de um funcionário. Vamos ver como é que ela funciona. Ó, ela é um pouco parecida com as escalas gráficas. Você, de um lado, você vai colocar nas linhas os critérios que você quer avaliar do funcionário e nas colunas você coloca a nota de 1 a 5. Uma diferença é que lá na escala gráfica tem duas diferenças básicas. Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês a escala gráfica. Olha lá, a escala gráfica, se você analisar, ó, ela colocava de um lado os aspectos, os fatores que você quer avaliar, produção, qualidade, cooperação, tal, e nas colunas você colocava os graus, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Ou eu disse que você também poderia, em vez de colocar ótimo, bom, colocar uma nota de 1 a 5, onde 1 seria péssimo, 2 ruim, 3 regular, bom, ótimo, 4 bom, desculpa, e 5 ótimo, né? Então, montaria ali uma escalinha. Agora, observe lá que a lista de verificação, ela é bem parecida. Vamos lá para você ver, ó. Ó, ela é bem parecida, né? Só que você não coloca grau, você coloca simplesmente as notas. Agora, eu já vi, ela pode ser aplicada, gente, de uma outra forma. Ela pode ser, por isso que ela chama lista de verificação. Eu já vi gente aplicando também
A pessoa quer fazer uma avaliação mais rápida com o seu colaborador, então ela coloca de um lado os fatores que ela quer avaliar, e aqui o vizinho resolve bater martelo lá agora no meio da aula. A aula, essas aulas online tem esses problemas, né? Mas tá bom, vamos lá. E aqui, aqui em vez de colocar as notas, ele deixa só uma coluna só uma coluna. E ele vai fazendo tipo um checklist. Ele vai marcando, vai ticando, vai marcando os aspectos que a pessoa teve. Então, teve habilidade de decidir? O funcionário tem essa habilidade de tomar decisão fácil? Tem. Pum, marca ali. Ele aceita mudanças? Não, ele é meio resistente à mudança, então não marca. Ele aceita direção? Também não. Aceita responsabilidade? Também não. Toma atitude? Sim, marca. Ele atende às regras da empresa? Sim, marca. Ele tem esse espírito de cooperação? Sim, ele marca. Então, ele pode ser usado de duas formas. Primeiro, dessa forma parecida com a escala gráfica, onde você vai dar uma nota para a pessoa de 1 a 5, onde 1 é péssimo e 5 é bom. Então, se ele teve a habilidade de decidir, foi muito bom, marca 5, nota 5. Tá? Ele não aceita mudança, não aceita direção. Aí você marca aqui 1, 2, 3, dá uma nota pior para ele, para mostrar depois para ele onde ele precisa melhorar. Ele toma atitudes? Sim. Então, pode ser usado dessa forma, atribuindo notas, né? Como lá na escala gráfica, ou pode simplesmente você ir ticando uma coluna só. Você vai ticando, vai marcando os aspectos que a pessoa teve, né? Para depois também mostrar para ela, falar, fulano, ó, eu marquei aqui, ó, você foi bom nisso, você teve isso, isso, isso. Os outros aspectos eu nem marquei, deixei em branco, porque eu acho que você precisa desenvolver essa habilidade. Então, ele acaba, se você quiser fazer um tipo de uma avaliação um pouco mais rápida para sua turma, você pode utilizar esse método. Você viu que aqueles outros métodos que a gente viu, né, tipo lá, a pesquisa de campo, né, ela é um pouco mais demorada, ela envolve uma entrevista do responsável pelo RH com o responsável pelo setor. É uma pesquisa de perguntas e respostas mais demorada. Isso aqui você consegue fazer de uma forma mais rápida, né? Você pode usar, por exemplo, isso aqui para fazer certas avaliações periódicas, porque também é um problema, né? Muita empresa, às vezes, ela deixa de fazer a avaliação em tempos mais curtos, por ser demorado também. O funcionário perde tempo, o funcionário tem que sair lá da sua área de atuação para vir responder, participar de avaliações. Aí o gestor do RH também tem que parar para, vamos supor, aquela pesquisa de campo, né? Ele tem que ir lá fazer uma entrevista com o gerente do setor, é uma entrevista de pergunta e resposta. Isso demanda um certo tempo. Você está tirando a pessoa do seu posto de trabalho para fazer avaliação, então demanda um tempinho, é um pouquinho, certas avaliações são um pouco mais demoradas. Então, aí as empresas preferem, de repente, fazer semestralmente ou anualmente. E você, como gestor, pode, periodicamente, fazer uma lista de verificação para ir fazendo uma avaliação rápida de cada colaborador, né? Para você dar só um feedback ali para ele ao longo do período ele ir se corrigindo também, e no final do ano faz uma avaliação um pouco mais completa, mais demorada. Que aí isso aqui te economiza um tempinho também, né? Então, olha lá, vantagens. É um método simples, mas eficaz, né? Costuma dar um resultadozinho. Tem gente que gosta de fazer essa lista de verificação assim de vez em quando. Ela pode ser usada como uma maneira rápida de identificar funcionários com deficiências em muitas áreas de desempenho. Indica de forma rápida os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada funcionário e as necessidades de treinamento e desenvolvimento.
né? Então, ele é bom por isso, agora, desvantagem. Entretanto, se o gerente tiver preconceito contra qualquer funcionário, também poderá haver uma chance de não obter informações precisas, também pode ter aquele problema da tendenciosidade, né? Se tem muita aproximação com o funcionário, pode tender a avaliá-lo melhor, e se você desenvolveu alguma rixa, está um pouco mais distante do funcionário, você pode ser tendencioso aí em avaliá-lo de uma forma mais rígida, né? Então, gente, para encerrar aqui esses métodos, né? Eu sempre falo com vocês, a gente aqui aborda diversos tipos de metodologias. Cabe a você identificar, naquela turma que você está avaliando, que método pode ser mais eficaz. Laura perguntou aqui, professor, a parte de suportar pressão e tensão, em que ponto é avaliado? Porque, às vezes, a pessoa pode fazer um bom trabalho, mas sem ser pressionado. Então, você pode avaliar se a pessoa tem capacidade de trabalhar sob pressão. Isso é muito usado como critério de ser avaliado, né? Aí você depende do método que você vai estar aplicando, né? Na hora de elaborar o seu questionário, na aula que vem eu devo falar com vocês um pouquinho sobre elaboração do formulário, tá? Eu estou esperando eu encerrar todos os métodos primeiro, para poder falar do formulário de avaliação de desempenho. Então, eu vou dar alguns exemplos. Tem um vídeo também, lá da Denise, lá do curso Coros, lá que eu vou mandar também para vocês. Eu ainda não mandei, porque eu estou esperando chegar o momento. Fico mandando coisas antecipadas, faz confusão na cabeça dos alunos, né? Então, na aula que vem, eu vou estar encerrando todos esses métodos de avaliação, encerrando a matéria, né? Já vou iniciar treinamento e desenvolvimento. Então, aí eu vou tirar um tempinho também para mostrar esse vídeo da Denise e falar um pouquinho sobre como criar um formulário. Os pontos aí. Aí você, o RH, o avaliador, é que vai definir o que ele vai utilizar de critérios. A gente viu na aula passada, né? Tem no livro do Chiavenato, lá, uma parte que ele fala de vários tipos de critérios. Ó, os critérios mais comuns, né? Você nunca que monta um formulário, pode até montar, né? Mas fica muito extenso. Aí, aqui o Chiavenato, ele sugere diversos critérios que você pode utilizar para montar. Tem critérios relacionados a habilidades, critérios relacionados a comportamentos. Então, aqui você pode nos comportamentos, você pode colocar uma questão para ser avaliada se o funcionário sabe trabalhar sob pressão. É um ponto muito avaliado. E critérios relacionados a metas, se ele alcança suas metas, as metas, se ele ajuda a empresa a reduzir custos, se ele está atendendo bem ao cliente, né? Se o atendimento dele é a prazos, se ele está focado no resultado. Então, aqui, ó, tem diversos tipos de critérios que você pode usar para montar um formulário. Mas aí, na aula que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses formulários, como montar um formulário. A gente volta nesse assunto, tá, Laura? E aí, então, gente, ó, fazendo uma avaliaçãozinha aqui desses métodos tradicionais que a gente viu, o que o Chiavenato fala? Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho apresentam aspectos ultrapassados e negativos, geralmente são burocratizados, rotineiros, repetitivos, tratam as pessoas como sendo homogêneas e padronizadas. Apesar do Chiavenato falar assim, usar um tom um pouco mais pesado, ultrapassado e negativo, a gente vê que tem empresas ainda que adotam esses métodos aí, não quer dizer que eles não servem mais, não. O problema deles é porque eles são um pouco subjetivos, né? Então, as empresas, os especialistas dessa área, eles vieram desenvolvendo novas metodologias, que a gente vai ver hoje aí, né? Que tenta eliminar um pouco dessa subjetividade desses métodos. As organizações estão buscando novos métodos mais participativos e impulsionadores de avaliação.
A preocupação atual é desenvolver métodos capazes de dirigir esforços das pessoas para objetivos e metas. Esses métodos tradicionais também, o problema deles, que você vê que eles não trabalham muito metas, objetivos, né? Olha lá, metas e objetivos que sirvam ao negócio da empresa, aos interesses individuais das pessoas, na melhor forma possível de interagir objetivos organizacionais e individuais. Nós vamos ver também hoje no método de avaliação da participação por objetivos, que as empresas, eu vou mandar já um materialzinho para vocês lá, e é um materialzinho complementar, onde eu mostro que as empresas hoje, elas criam 3 tipos de objetivos: objetivos estratégicos, objetivos táticos e operacionais, o mais individualizados possíveis. Então, as empresas hoje, elas estão desenvolvendo certas metodologias com base em objetivos e metas, porque aí você elimina bastante a questão da subjetividade, né? Que como você vai aplicar lá uma escala gráfica, qual critério você utilizou para avaliar se o funcionário atingiu aquele critério que você está querendo avaliar? Né? Por que você deu um ótimo para um e deu um regular para o outro de lá? Né? Então, quando você tem objetivos e metas, você elimina a subjetividade. A pessoa bateu sua meta lá, ela tinha, vamos supor, na área de vendas, né? Tinha que vender tantos mil, em média, tantos mil por mês. Ela bateu suas metas de vendas. Não tem por que você avaliar, dar um regular para ela. Você tem um número, né? Então, é por isso que as empresas têm deixado um pouco de lado esses métodos tradicionais de avaliação de desempenho, porque eles não estão ligados a objetivos, a metas, não tem números, acaba se tornando subjetivo demais, né? Então, olha lá, sem conflitos e reforçando a colocação de que a avaliação de desempenho não é um fim em si mesmo, mas um importante meio para melhorar e impulsionar o comportamento. O objetivo das avaliações de desempenho é você realmente fazer uma avaliação real, objetiva do funcionário, para mostrar para ele aonde ele precisa melhorar, para tentar impulsionar a empresa. Cada um melhorar na sua área, para a empresa crescer como um todo, né? Então, a gente entra aqui, então, nessas novas abordagens de avaliação de desempenho. Só ver se está tudo bem aqui. Novas abordagens de avaliação de desempenho, ó. Então, olha, as limitações dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho têm levado as organizações à busca de soluções criativas e inovadoras. Estão surgindo novos métodos de avaliação de desempenho que se caracterizam pela colocação totalmente nova do assunto, a autoavaliação, a autodireção das pessoas, maior participação, né, do funcionário em seu próprio planejamento de desenvolvimento pessoal, foco no futuro, na melhoria do desempenho. Então, como é que você vai procurar melhorar o desempenho se você não tem objetivos e metas? Né? Tudo que você não pode medir, você não tem como gerenciar aquilo, né? Fica tudo muito subjetivo. Então, o primeiro método que a gente vai ver, ele já vem logo falando dessa abordagem através de objetivos e metas, que é a avaliação participativa por objetivos. Ó, algumas organizações estão adotando um sistema de administração do desempenho na qual participam ativamente o colaborador e o seu gerente. Este sistema adota o relacionamento intenso e a visão proativa. E aqui ressurge a velha administração por objetivos, agora com novas roupagens e sem aqueles conhecidos traumas provocados pela antiga arbitrariedade, a autocracia, né, onde só uma pessoa avaliava lá o funcionário, e contínuo estado de tensão e aflição, né, que eram aquelas avaliações antigas, né, envolvidos, que caracterizavam a sua implantação na maioria das organizações. Agora, a avaliação participativa por objetivo, como o próprio nome já diz, participativa, e você tem objetivos, né?
ela é democrática, participativa, envolvente e motivadora. Antes que eu passe para essas etapas aqui, pessoal, ó, então a gente vai ver algumas etapas aqui para a gente entender melhor. Para a gente entender melhor, eu vou mandar um materialzinho extra aqui para vocês. Não é querendo arrumar mais coisa para vocês estudarem, não, pessoal. Mandei lá para vocês. É um materialzinho bem legal. Que ele é complementar. Quando a gente está falando de avaliação por objetivos e tal, a gente precisa fazer algumas reflexões sobre objetivos e metas que vão complementar lá aquele modelo lá para a gente entender direitinho. Então, olha lá, ó. Esse livro foi tirado, esse materialzinho foi tirado de 2 livros de administração estratégica. Ah, engasguei com a água. Um é o livro... Desculpa aí, gente. Fui beber água e engasguei. Desculpa. É o Planejamento Estratégico do próprio Chiavenato também. Um livro muito bom. E um de avaliação estratégica do Samuel Cesserto também, que é muito bom, sobre administração estratégica e planejamento estratégico, tá? Então, olha lá. O que esses autores falam aqui, ó? Que é muito importante esse assunto da empresa saber definir objetivos e metas da forma correta. Muitas empresas vão traçar objetivos, não sabem os critérios corretos a utilizar e acabam criando os seus objetivos e metas de uma forma equivocada. E, em vez disso ser motivacional, acaba sendo prejudicial e desmotiva todo mundo, né? Olha lá, as organizações estão incessantemente perseguindo objetivos a fim de assegurar resultados tangíveis e melhorar continuamente a si mesmas. Um objetivo é um alvo futuro a atingir, uma meta a alcançar, um desejo sonhado ou uma expectativa que se pretende realizar em função de um período. Objetivos são como guias para legitimar a existência da empresa, para a tomada de decisão, para a eficiência organizacional e para a avaliação de desempenho. Aqui, então, só uma introdução. Agora que começa, ó. Em primeiro lugar, o próprio autor aqui do livro, ele fala que a gente precisa entender direitinho o que é um objetivo, o que é uma meta. Ele fala aqui, ó, que, na realidade, não existe um acordo de qual termo exatamente deve ser utilizado para se referir à meta e qual termo deve ser utilizado para se referir ao objetivo. Eu já vi, tem alguns autores que, às vezes, fazem um pouquinho de confusão e trabalham como se fosse uma coisa só, falando que meta é objetivo. Parece que é uma coisa só em alguns autores aí, mas, na verdade, existe uma pequena diferença, tá? Então, olha lá, alguns teóricos indicam o termo objetivo, outros sugerem metas, para outros os termos indicam coisas diferentes e não podem usar como sinônimos. Tem gente que fala que é uma coisa só, mas aqui para a gente vai seguir o que pelo menos a maioria dos autores usam e que é meio que um consenso entre uma boa parte dos autores. Para você não se esquecer, gente, para você não se esquecer, e para você não fazer confusão, é fácil. O que a maioria dos autores pregam para a gente aí nos livros? Para você não se esquecer. A meta, ela serve para quantificar o objetivo. Eu vou explicar isso. Então, a meta, para você nunca esquecer, a meta quantifica o objetivo. A meta dá números. A meta dá prazos. Então, olha lá um exemplo aqui que facilita o seu entendimento. Objetivo, aumentar as vendas. A meta, em 15% nos próximos 3 meses. Tá vendo? Então, olha lá, a meta, ela dá números, ela dá um percentual e ela dá um prazo. E aí, eu traço também uma estratégia. Se eu preciso aumentar a venda, né? Se eu tenho um objetivo de aumentar as vendas, se eu tenho uma meta de aumentar a venda em 15%, eu tenho que fazer alguma coisa.
né? Não é só simplesmente chegar lá e falar, agora nós vamos aumentar as vendas. Como? O que eu vou fazer? Então, aqui, de modo simplório, né? Lá, ó, aumentar a equipe de vendedores, ministrar cursos de técnicas de vendas, né? Para capacitá-los. Então, eu vou contratar um consultor de vendas, vou fazer treinamento em técnicas de vendas com os meus funcionários, o RH vai contratar mais tantos funcionários, treinar essa equipe de vendas, para no final daquele período eu analisar e verificar se realmente eu bati a minha meta, de aumentar em 15%. Então, pessoal, olha só, por que eu preciso traçar isso dessa forma? E deixa eu dar um exemplo para você entender, ó. Porque se eu simplesmente chegar e falar assim, ó, a nossa meta, o nosso objetivo é aumentar as vendas. E eu não traço uma meta, se eu não traço um número, né? O que vai acontecer? Vamos tentar dar um exemplo. Se o nosso setor é o setor de vendas e a diretoria estabeleceu que o objetivo é aumentar as vendas, então vamos lá. Digamos que a nossa empresa, ela venda, em média, R$100 mil por mês. Aí, no final de um determinado período, eu paro e faço uma análise e vejo que a nossa empresa aumentou. Em média, agora era 100 mil, passou para 102 mil. Aí eu te pergunto, atingiu o objetivo? Bateu a meta? Era 100 mil. Eu medi, passou para 102. Aí todo mundo vai falar, beleza, atingiu o objetivo, bateu a meta, aumentou, conseguiu aumentar. Agora eu pergunto, tá bom? Se eu não tinha uma meta pré-estabelecida, se eu não tinha um número, como é que eu vou falar se tá bom ou se tá ruim? O importante é que aumentou, passou de 100 para 102. Ninguém pode reclamar, a diretoria não estabeleceu um número. Agora, se a diretoria tivesse estabelecido, não, tem que aumentar em 15%. Então, aí eu vou falar que está ruim, porque passou de 100 para 102. Se tinha que aumentar 15%, teria que ter passado para 115 mil. Aumentou só 2%, tinha que ter aumentado 15%. Então, por isso que eu tenho que saber estabelecer isso de uma forma precisa, objetiva, onde depois eu possa mensurar para dizer se está bom, se está ruim, e para verificar o que houve de errado, para eu tentar tomar ações corretivas, né? Vamos tentar dar um outro exemplo, né? Para não ficar aqui só na vendas. Vamos supor, Daniel levantou a mão, já vou ver, só para dar mais um exemplo. Daniel, vamos supor que a gente seja do setor financeiro. Aí eu estabeleço lá, né? Objetivo, reduzir custo, né? Então, se eu estabeleço apenas reduzir custo, como é que depois eu vou poder chegar e cobrar da turma? Eu tenho que estabelecer reduzir custo em 20% nos próximos 6 meses. Que aí eu vou adotar as estratégias, né? Quais são as estratégias? Vão reduzir custo de xerox, vão reduzir custo de telefonemas, vão fazer isso, vou traçar um plano de ação. No final dos 6 meses, eu vou pegar e vou medir. Reduzir o custo, sim, quantos por cento? 18%. Posso falar, opa, né? Pode não ter batido a meta, mas está ótimo. A meta era reduzir custo em 20%. Nós reduzimos em 18%. Agora, se eu não estabeleço meta nenhuma, no final lá do período, eu reduzi o custo em 1%. Ué, reduziu. Eu não posso falar se está bom, se está ruim, porque eu não tinha uma meta. Por isso é que é importante você estabelecer o objetivo e a meta. Daniel, queria falar alguma coisa, meu querido? Ou você? Esse que o senhor está passando é a meta Smart, correto? Eu vou falar já, o próximo slide é a meta Smart. Exatamente. Mas então, ela tem que ter números e tempo, né? Aqui, ó, eu vou falar aqui agora. Tá ok. Tá?
Exatamente o que o Daniel falou, está certíssimo. Lá, metas SMART, ó. Muitos autores falam, né? Quando você vai traçar um objetivo, vai traçar uma meta, você tem que pensar nesses termos aqui, ó. SMART, ele vem do inglês, das primeiras letras, né? Ó, o S é de específico, a meta ela tem que ser específica. O M vem de mensurável, ela tem que ser mensurável, tem que ter um número, tem que ter um percentual, ela tem que ser atingível, do achievable do inglês, né? Ela tem que ser atingível. Você não pode traçar uma meta que a pessoa ela vai olhar e falar assim, isso aí eu nunca vou conseguir bater essa meta. Eu vou dar um exemplo já. Ela tem que ser... Tem gente que fala que o R é de realística, outros falam de realística, outros falam que é de relevante, ela tem que ser relevante para a organização, e ela tem que ter um prazo, tem que ser dentro de um horizonte de tempo. Mas se eu não estabeleço um prazo, aquilo vai até quando? Nós vamos aumentar as vendas, mas em quanto tempo? E, infelizmente, gente, as empresas, isso aí, eu já passei por isso em empresas que eu trabalhei. Quer ver? Eu vou começar a falar para vocês aqui e vou dar um exemplo. Olha lá, ó. Ela tem que ser, o S corresponde ao tempo específico. Ou seja, uma meta deve ser específica. Por exemplo, aumentar as vendas em 20%, 30% ou 40% em um período de 10 meses. Você tem que ser específico, né? Aumentar a venda em quanto? Se eu falo só simplesmente aumentar as vendas, eu não estou sendo específico e depois eu não tenho... Né? Os vendedores depois, eles não vão poder ser chamados a atenção. No final vendia 100 mil. No final do período, passou para 101, 102 mil, ninguém pode reclamar com eles aumentaram as vendas. O erro está onde? Está na empresa que não foi específica. Né? Ela tem que ser mensurável, né? Ter um número, ela tem que ter um prazo, um percentual, alguma coisa. Reduzir custo em 20%. Né? Aí você está sendo bem específico naquilo ali. Deixa eu ver se é o meu... Se alguém está querendo... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui. Você fica fazendo barulho. O que mais? Olha lá. Ela tem que ser... Eu vou dar um exemplo já. Ela tem que ser atingível. Né? Você tem que olhar e falar, não, eu consigo bater essa meta. Então, gente, olha só, deixa eu, antes de terminar, então, eu dar um exemplo aqui para já ir servindo de reflexão para a gente. Ó. Digamos que você trabalhe numa área de vendas de uma organização. Pegando a área de vendas aqui, porque já que eu comecei no assunto vendas, né? Vamos supor que o Daniel seja lá um dos representantes comerciais de uma empresa e ele sabe que a empresa, que os vendedores daquela empresa, de um modo geral, aqueles vendedores ali, quando se esforçam e tal, os bons vendedores, eles conseguem vender, em média, 100 mil por mês, cada vendedor. E você entrou para a equipe de vendas da empresa. Imagine se eu, como gerente ou como diretor da empresa, chego lá para você e falo, ó, Daniel, agora, beleza, eu estabeleci uma nova meta para você. A partir de agora, você vai ter que vender, em média, 350 mil reais por mês. Gente, você vai olhar para aquilo, aquela meta, em vez dela ser motivadora, como deveria ser, ela vai ser desmotivadora, porque você sabe que, em média, um vendedor vende 100 mil por mês. Né? 100, cento e poucos mil por mês, ali, em média, cada um vende. Aí o diretor chega e fala, olha, sua meta agora é 350 mil reais por mês. Você, em vez de você se motivar, arregaçar a manga e ir para campo para tentar bater a meta, você vai sentar e falar assim, então não adianta nem eu tentar bater essa meta, que eu não vou conseguir. Está muito fora da realidade, está muito fora da minha capacidade de bater essa meta. Então, essa meta, em vez de ser motivadora, ela é desmotivadora. Isso, gente, eu falo para vocês que acontece, que já aconteceu comigo. O cara virar, me dar meta lá, eu era gerente de vendas de uma empresa, tinha minha equipe de vendas. O cara chegava e estabelecia certas metas lá, que a equipe inteira olhava, e não era eu, era
vinha da diretoria da empresa. O cara chegava lá, a meta esse ano agora é essa. Todo mundo olhava, virava para mim e falava, mineiro, então acabou, né, ué? Ninguém vai conseguir nunca bater essa meta aí. Sabe? Então, as empresas, infelizmente, fazem isso de uma forma equivocada, né? A meta, ela tem que ser desafiadora. Então, por exemplo, né? Daniel está lá na minha equipe de vendas. Ele sabe que o camarada, a gente sabe que, em média, um cara vende 100 mil. Se eu chego e falo para ele, ó, Daniel, agora sua meta agora é 120 mil. Você vai ter que fazer um esforço aí, correr atrás, vender 120 mil por mês. Mas se você conseguir vender os 120 mil por mês, final do ano você vai ter um bônus. Você vai ganhar o 14º, vai ter uma premiação, extra, vai ganhar uma viagem, vai acontecer isso, você quer papapá, você vai ser premiado. Aí você vai falar, opa, então deixa eu correr atrás. Porque se, em média, um camarada consegue vender 100 mil, se eu fizer um esforço aqui, com o treinamento que eu vou ter, eu vou conseguir vencer, bater essa meta, eu vou conseguir vender os 120 mil. Né? Aí tá um pouco mais dentro da realidade. A meta está sendo desafiadora, né? Mas dentro de uma certa realidade. Né? Então, tá vendo? E muitas empresas fazem isso de uma forma equivocada. Ela tem que ser, uns falam realista, outros falam relevante, né? Realista também está relacionada aqui a alcançável, atingível, mas ela também tem que ser relevante para a empresa. Um outro erro também é as empresas começarem a traçar metas que não fazem sentido com o objetivo fim daquele setor, né? Ela não é interessante criar metas que não fazem sentido para a organização. E tem que ser dentro de um horizonte de tempo. Se você também não estabelece um prazo, um tempo, né? Olha lá, fica a ideia de que aquela meta ali não tem um prazo para cumprir. Depois, que hora que você vai chegar e cobrar do pessoal? Você não estabeleceu um prazo. Por isso que eu falei, ela é aumentar as vendas em 20% num período de 10 meses. Então, nós vamos ter um treinamento, tal, papapá, vou aumentar a equipe, mas eu vou estar acompanhando. E no final dos 10 meses, eu vou parar, vou fazer uma avaliação, vou ver e vou mostrar para a turma se atingiu ou não aquela meta lá. Isso aqui é a chamada meta de SMART. E uma outra coisa também, ó, só mais 2 ou 3 slidezinhos aqui para encerrar essa parte e a gente voltar lá para o nosso material original. As empresas precisam aprender a dividir os objetivos em estratégicos, táticos e operacionais. Você vai ver também que isso aqui é bem interessante, que eles vêm se complementando, sabe? Tem um complementozinho, ó. Objetivo estratégico é, de um modo geral, envolve a organização como um todo, de um modo bem global. Se confundem com as políticas ou diretrizes. São os objetivos mais a longo prazo que cobrem a organização como um sistema global. Né? Aí você traça os objetivos estratégicos, de um modo geral, depois você vem destrinchando em objetivos táticos e operacionais. Os táticos, né, a nível gerencial, ali, estratégico mais a nível de presidência lá em cima, tático mais a nível de diretoria e gerencial, né, por setores, né, que você tem lá o presidente da empresa, aí você tem diretoria financeira, gerência financeira, setor financeiro, você vai ter os objetivos e metas a nível de diretoria e gerência. Na área de RH, você também tem lá o diretor de RH, o gerente de RH. Você vai ter as metas também ali naquele nível. E mais a nível operacional, o mais individualizado possível, que aí nós estamos falando já de curto prazo, voltado para as operações rotineiras da empresa. Esses são os detalhamentos. Os táticos são detalhamentos dos estratégicos e os operacionais são detalhamento dos táticos. Eu sei que está um pouquinho confuso, mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplinho aqui para te mostrar. Então, olha lá, ó. Estratégico envolve lá a alta administração da empresa. Presidência, né, com os diretores,
Aí você vem traçando objetivos táticos, os diretores com os gerentes da empresa, né? E aí a nível operacional, os objetivos que aí os gerentes aqui vão traçar para os supervisores e os assistentes, né? E aí, se você for querer ver um exemplo, ó, no próprio livro do Guy Avenard, tem esse exemplo aqui, ó, que está bem resumidinho, porque também não tem como eu colocar aqui a empresa inteira, ia ficar com a letrinha que todo mundo ia precisar de uma lupa para poder enxergar. Então, ó, mas aqui dá para você entender, né? Ó, objetivos estratégicos, né? A nível lá da presidência da empresa, lá, ó, o presidente da empresa, a alta administração, ela quer o quê? No final do ano, ela quer 12% de retorno sobre o investimento e 5% de aumento anual da empresa. No final do ano, a empresa tiver lá 12% de retorno sobre o investimento, que é o ROI, né? E teve 5% de crescimento anual da empresa, né? O presidente da empresa está satisfeito. Agora, para isso acontecer, você vem detalhando isso a nível aqui, quanto mais detalhado possível. Aí você vem traçando objetivos táticos, ó. A nível da diretoria lá, ó, o diretor financeiro, então, sabe que para aquele objetivo lá da presidência ser alcançado, ele vai ter seus objetivos e suas metas. Tudo lá estabelecido com números, ó, tá vendo? Lucro anual de 12%, ele vai ter que cobrar devedores duvidosos em 2%, ele vai ter que reduzir o estoque da empresa em 10%, porque se ele quer um retorno sobre o investimento de 12%, de repente isso é feito, né, gente, com base no planejamento estratégico. Analisou o planejamento estratégico da empresa, então vamos reduzir o estoque em 10% aqui, vamos manter um ciclo financeiro em 35 dias. O que é o ciclo financeiro, né? Você tem lá o prazo que a empresa gasta para comprar seu material, para fabricar seus produtos, e o prazo que a empresa gasta para receber dos seus clientes. Isso aqui é o ciclo financeiro, né? Porque se você estiver gastando mais tempo para receber do cliente, mais tempo do que o tempo que você gasta para comprar seu material e pagar seu fornecedor, você tem um gap aí, né? Você gasta, por exemplo, o seu fornecedor te dá 30 dias para você pagar a matéria-prima. Aí você ainda tem um prazo para fabricar o produto. E o seu cliente te gasta 45 dias para pagar os produtos que ele compra de você, você tem um buraco aí, né? Como é que você vai pagar seu fornecedor se o seu cliente te paga com um prazo maior? Então, isso chama ciclo financeiro. Aqui, o objetivo nosso, estou só falando rapidamente, o objetivo nosso não é entender de cada um desses itens, não, né? Isso aqui está ligado a uma outra matéria, mas só rapidinho para você não ficar viajando aí o que é ciclo financeiro. Então, mas aqui o importante é você entender, olha aqui para você ver, ó. Aí o gerente de contas a receber, ele vai ter os seus objetivos e suas metas, tudo também estabelecido com números percentuais. Ela enviar a cobrança em 5 dias, verificar um novo crédito em 1 dia, cobrar devedores duvidosos atrasados todos os dias. E aí, o diretor industrial vai ter as suas metas, seus objetivos e metas com números, olha lá. Então, para que a empresa tenha o retorno que ela quer e o crescimento anual que ela quer, produzir 1.200.000 produtos a um custo médio de R$18, aumentar a produtividade em 2%, reduzir o ciclo operacional em 3%. Para ele conseguir produzir 1.200.000 produtos, o supervisor de máquinas vai ter que agir, vai ter também as suas metas, manter um custo médio de R$16, reduzir máquinas paradas em 7%. E aí o diretor de marketing também tem seus objetivos e suas metas. Se esse aqui tem que produzir 1.200.000 produtos, o diretor de marketing tem a missão de garantir que se venda 1 milhão
1.200.000 produtos, a um preço médio de R$ 27,00, introduzir um novo produto, aumentar a venda em 5%, o gerente de vendas também vai ter seus objetivos e suas metas. Gente, e assim você vai destrinchando isso aqui a nível operacional, até chegar nas metas o mais individualizadas possível. E isso, gente, vai funcionando como uma engrenagem, de forma que se olha para você ver a importância disso, se um falhar no seu objetivo, compromete o objetivo do outro. E isso, gente, tem que ter um acompanhamento, tem que haver um acompanhamento. Se você não está acompanhando isso ao longo do ano, não, né, é muito provável que no final do ano pode ser que a coisa dê errado ou não aconteça como você deveria ter planejado, né? A empresa traça um planejamento no início do ano, mas ela tem que vir acompanhando aquele planejamento ao longo do ano. Se ela começar a perceber que as vendas não estão indo como tinha sido traçado, você tem tempo para parar e tomar alguma ação corretiva. Você vai destrinchando isso aí, né? Vai analisando item por item para você tentar descobrir aonde está o erro e tomar ação corretiva a tempo, né? E vamos tentar dar um outro exemplo aqui, mais sucinto, para ficar claro para você. Ó, eu sou o diretor da empresa, nós estamos lá traçando o nosso planejamento estratégico anual, né? Então, eu cheguei para toda a equipe, e a Ana Luísa lá é a gerente de vendas. Eu vou falar, Ana Luísa, ó, nossa empresa, esse ano, então, você está com uma meta agora anual, isso eu estou falando isso, final do ano passado, né? No final do ano, eu estou traçando planejamento para o próximo ano. Então, próximo ano, Ana Luísa, você que é responsável por vendas, vocês vão ter que estamos aumentando a meta de vocês. Você agora vai ter uma meta mensal de 120 mil por mês. Seu setor vai ter que vender. Aí, a Ana Luísa também vai, né? A gente está lá numa reunião traçando o planejamento estratégico. Ela vai falar, gente, então é o seguinte, para eu poder garantir uma média de vendas de 120 mil, eu também preciso aumentar um pouco a minha equipe. Com essa equipe que eu tenho hoje, o número de funcionários que eu tenho, nós não vamos conseguir bater essa meta. Então, vamos falar, o RH, então, olha só, o RH também, então, vai ter que ajudar a Ana Luísa na montagem da equipe dela. Então, nós precisamos contratar mais tantas pessoas, o RH vai ter que treinar essas pessoas para a equipe da Ana Luísa, para que a Ana Luísa consiga garantir as vendas dela. A Ana Luísa também vai lá. E outra coisa, para eu poder garantir essa meta de vendas mensal, a empresa precisa aumentar a produção dela, porque como é que eu vou vender um número se a produção está aquém? Como é que, né? Se a produção, ela produz 60 mil peças, como é que eu vou vender tantas mil peças? Como é que eu vou ter uma receita de venda de tantos mil? Aí a produção, aí a diretoria vai traçar as metas e os objetivos lá para o setor de produção. Setor de produção também vai falar, gente, ó, então eu também, para eu poder aumentar a minha produção, né, para garantir a venda da Ana Luísa, eu preciso melhorar meu maquinário, que esse maquinário meu aqui está muito já desgastado, obsoleto. Eu preciso comprar máquinas novas e eu também vou precisar aumentar a minha equipe. Então, também está envolvendo o RH. Então, também tem que aumentar a equipe também lá da área de produção. Ou aí tem um outro setor, né, de manutenção das máquinas, ou o setor de manutenção. Tem que verificar lá a manutenção nas máquinas e para comprar máquina nova, como a produção falou, o financeiro também tem que ter o aporte. Então, tem metas para o setor financeiro também, para garantir o aporte financeiro para comprar maquinário novo para o setor de produção. Então, eu vou traçando objetivos e metas para todos os setores e vou tentando fazer o mais individualizado possível
De forma, vocês estão percebendo que fica tudo uma coisa linkada à outra, uma coisa dependendo da outra, fica tudo, é uma engrenagem. De forma que, se uma coisa der errado, compromete o resultado do próximo. E aí, no final do período, gente, o que é isso importante? Ó? Quando eu sentar para fazer uma análise, eu vou vendo, Ana Luísa, olha aqui, minha querida, nós não tínhamos estabelecido que o seu setor deveria vender, em média, 120 mil, e você acabou ficando na casa lá de 95 mil reais. Não bateu sua meta, o que aconteceu? Aí a Ana Luísa também vai poder falar, olha só, eu também não bati minha meta porque eu não falei que tinha que ter aumentado a minha equipe, e, no entanto, não aumentei. Eu passei um ano trabalhando com a mesma equipe que eu tinha. Outra coisa, a produção também não aumentou a sua produção também. Como é que eu vou aumentar minha venda se a produção não aumenta a produção? Aí eu, como diretor, vou falar, então não aumentou a equipe, não. Então, RH, você não tinha que ter contratado funcionário, treinado a equipe. O que aconteceu? O RH também vai dar a versão dele, falar, olha só, mas aí eu também dependia do financeiro para aumentar meu orçamento para eu poder contratar gente. E a produção? Produção, não aumentou a produção, por quê? A produção também vai dar a versão, vai falar, olha só, mas eu também não falei que precisava de maquinário novo. Eu acabei passando quase que um ano todo, só agora que chegou a máquina nova para mim. Eu trabalhei quase um ano inteiro trabalhando com aquele mesmo maquinário obsoleto, que está com problema. Compromete a minha produção. Aí eu vou poder chegar e falar, financeiro, mas então o que aconteceu? Por que não houve o aporte lá do dinheiro para comprar a máquina nova? Manutenção, vocês não estavam encarregados da manutenção. Eu vou poder, gente, identificar aonde errou. Não é para identificar o erro para ficar chamando a atenção dos outros, crucificando os outros. É para poder entender aonde está o erro, para eu poder corrigir para o próximo ano. E outra coisa, né? Eu estou falando aqui, dando um exemplo muito simplório, né? A grosso modo, para você entender. Mas empresa nenhuma, uma empresa decente, ela não espera o final do ano para chegar e ver se deu certo ou se deu errado e tomar ação corretiva. Isso é feito ao longo do ano. Por isso que eu tenho que ter um planejamento de objetivos e metas muito bem traçados, o mais detalhado possível, porque começou o ano, então eu comecei lá o ano. Se em fevereiro eu já perceber, eu tenho que ir comparando mês a mês, ou pelo menos a cada trimestre, no mínimo. Porque se eu percebi, né, começou o ano, janeiro, fevereiro, março, a coisa está fugindo do que foi planejado, eu já chamo a Ana Luísa, vem cá, minha querida, o que está acontecendo? Não tinha aqui, a meta não era 120 mil, está lá na casa dos 95, dos 100. Por que não está aumentando? Ah, por causa disso, por causa daquilo. Então, vamos corrigir. Ou RH, ou manutenção da máquina, o que está acontecendo? Para eu tentar tomar ações corretivas ao longo do ano, para que eu possa corrigir, para que chegue no final do ano, pelo menos, o mais próximo possível do que eu tinha traçado como objetivos, como metas, para que eu atinja aquela meta global que eu tinha traçado, né? E aí, gente, eu estou falando isso tudo com vocês, gente, vocês nem vão acreditar, mas é verdade. Eu já vi coisas por aí afora, você vê a empresa e fala assim, meu Deus do céu, não vai dar certo. Uma vez eu fui chamado para uma consultoria numa empresa, que eu acho que eu até comentei aí, né, que o cara me chamou no final do ano, né? Cheguei lá, estava todo mundo desmotivado, que era que o cara tinha dado avaliação de desempenho para a turma. Mas aí, olha o outro erro. Né? Não vou citar nome de empresa, jamais aqui, tá, mas olha, isso é verdade. Aí, eu fui convidado também para participar de uma reunião de fim de ano, onde a empresa estava traçando seus objetivos para o próximo ano. Tá? Então, estavam lá os gerentes da empresa e tal. Aí o cara falou, que ia fazer isso, que a empresa ia fazer isso, que a empresa ia fazer aquilo, né? Então, aquilo lá muito bonito, né? Que a empresa, ano que vem, a empresa vai estar em tal patamar, não sei o quê, bababá, né? Aí, no meio do negócio, uma gerente lá virou, levantou a mão e falou,
presidente, tá bom, muito bacana isso aí e tal. Agora, cadê? Não tem um planejamento, né? Um planejamento estratégico? Onde é que estão os nossos objetivos? O que eu até agora não entendi exatamente o que o meu setor precisa fazer. Gente, você não vai acreditar. Sabe o que o diretor falou? O presidente da empresa falou assim, não tem um planejamento formal. Eu não estabeleci um planejamento formal. Estou falando para vocês aqui, mas nós vamos trabalhando para onde o vento nos levar. Vamos embora. Nós estamos todo mundo junto no mesmo barco. Para onde a maré for soprando, nós vamos embora. Eu olhei para aquilo e falei, nossa Senhora, não dá nem para acreditar que um presidente da empresa falou, vamos para onde o vento nos levar. Eu falei, gente, isso aí eu conheço o destino disso. Vai para o buraco, vai levar para o buraco. Ué, uma reunião de fim de ano para falar de estratégia para o próximo ano e a empresa não tem um planejamento estratégico, não tem objetivo para ninguém, não tem meta, não tem nada, não tem estratégia nenhuma traçada. O cara falou um monte de coisa bonita lá, que a empresa tem que estar no patamar, não sei o quê, mas cadê o planejamento? Não, vamos para onde o vento nos levar. Eu falei, não vai dar certo. E aí, sabe o que acontece? O que aconteceu nessa empresa? Começa o ano, não tem acompanhamento nenhum. Olha lá, não tem acompanhamento nenhum. A hora que chega no final do ano, aí é que o camarada foi ver que os troços deu tudo errado, que está longe do que estava na cabeça, porque até então aquele planejamento estava só na cabeça dele. Aí no final do ano é que ele percebeu que a coisa estava longe do que estava na cabeça dele. Aí sabe o que aconteceu? Chamou todo mundo lá e deu um sabão coletivo em todo mundo, chamou todo mundo de incompetente, que passou mensagem para todo mundo e ninguém entendeu a mensagem, ninguém entende a mensagem que ele passa. E o erro está nele, na empresa, de um modo geral, né? Sabe? Então, isso aí, esses erros acontecem, gente. Só para encerrar, gente, essa primeira parte, vou dar um pequeno intervalo para pegar água. Olha aqui, então, ó. A formulação, essa avaliação por objetivo, ela tem umas etapazinhas. Primeiro de tudo, gente, esses objetivos, essas metas, eles têm que ser criados de uma forma consensual, em comum. Eu traço as metas e os objetivos para você, eu chamo você lá e falo, olha só, a sua meta agora, Ana Luísa, é 120 mil por mês que seu setor vai ter que vender. Para você, eu tenho que me certificar de que você vai concordar com aquilo, que você vai olhar, vai falar, não, essa meta, ela tá bem audaciosa, mas a gente vai fazer um esforço para bater. Eu tenho que me certificar de que aquilo ali está atingível para você. Você tem que concordar, falar, eu posso contar com você? Sim. Eu vou falar, também você vai ter o suporte nosso, eu vou aumentar a sua equipe, eu vou treinar essa sua equipe, eu vou te dar todos os aparatos aqui, eu quero que você se engaje com a sua turma aí e que vocês consigam realmente aumentar essa meta de vendas aí para 120 mil reais, eu vou cobrar no final do ano, se bater a meta tem premiação, tem isso, mas que você também se comprometa lá, tem que haver um comprometimento pessoal. Mas para você se comprometer, você tem que acreditar naquilo. Se eu falar, vai aumentar a venda para 300 mil, você fala, não, 300 mil não dá. É impossível, está muito fora. Então, tem que haver esse comprometimento. Negociação sobre a alocação de recursos, não é aquilo que eu falei. Você também vai poder falar, olha só, então, para eu poder bater essa meta, eu preciso aumentar minha equipe. Aí o cara lá também da produção vai falar, então eu também preciso melhorar meu maquinário, porque senão eu não tenho condição de aumentar a produção. Tem que haver uma negociação sobre a alocação de recursos, tem que chegar a um consenso, né, para que o desempenho possa acontecer. E para que isso tudo aconteça, tem que ter um constante monitoramento. Esse exemplo que eu dei, né, ó,
é um monitoramento e a retroação. Né? Eu não posso esperar chegar no final do ano para eu poder virar e falar, gente, ó, deu tudo errado. Aí já é tarde, aí já acabou o prazo. Eu tenho que vir em janeiro, fevereiro, março, preferencialmente mês a mês acompanhando, para eu estar me certificando. Opa, estamos no caminho certo. Gente, está indo bem, tá beleza. Se continuar assim, vai bater a meta no final do ano. Ou então falar, gente, olha só, para tudo, ó, já começou mal. Janeiro e fevereiro, nós já passamos longe da meta, da retroação, né? O que está acontecendo? Ana Luísa, o que falhou? Daniel, onde está o erro? Vamos tentar corrigir para que no final do ano a coisa aconteça. E as empresas não fazem isso. Infelizmente, poucas, né? Eu não quero generalizar, né? Tem empresas aí que trabalham muito bem isso aqui, mas tem muita empresa passando longe de fazer isso. Então, ó, nessa concepção, a avaliação do desempenho começa não pela apreciação do passado, mas pela focalização do futuro. Olha como é que muda o foco completamente, né? Aqueles métodos que a gente estava falando, era final do período, eu vou parar e vou avaliar, e vou dar uma avaliação do meu funcionário no passado, para o passado dele, aquele período que acabou. Aqui agora, esse modelo de avaliação, eu já estou estabelecendo metas futuras para ele, e eu vou estar acompanhando, e eu já vou estar avaliando ele mês a mês. Então, tem todo um planejamento para ele, para quando no momento final, lá, quando eu for fazer minha avaliação final, eu vim acompanhando todo o processo ao longo do ano, eu corrigi ao longo do ano, eu tracei planos de melhoria ao longo do ano para tentar fazer com que aquele desempenho chegasse lá no final como desejado. Então, essa avaliação no final do ano, ela vai ser muito mais coerente, muito mais justa, né? E muito mais objetiva, não vai ter a subjetividade que aqueles modelos tinham. Olha que, né, como é que mudou completamente. Por isso que a gente fala que aqueles modelos que a gente viu, tem empresa que até usa, tal, mas aquilo já está meio ultrapassado, né? Ou melhor, está mais orientada para o planejamento do desempenho futuro do que para o julgamento do desempenho passado. Estão percebendo como é que a coisa muda? E não fica somente nisso, procura orientar o desempenho para metas e objetivos previamente negociados e fixados. Procura cercar o colaborador de todos os recursos. Está vendo a importância de você saber traçar isso aqui? Eu estabeleci as metas, eu negociei essas metas com o funcionário se comprometeu com o desempenho para que aquelas metas surjam, ele me exigiu determinados recursos, eu me comprometi também a dar os recursos para eles, né? Porque a pessoa lá, para bater suas metas também de redução de custos também, vamos pegar outra área aí, né? O gerente financeiro, o diretor financeiro, para conseguir suas metas de redução de custos, ele precisa de um computador melhor, um sistema melhor. Com aquele sistema que ele trabalha, ele não tem condições de fazer uma análise melhor dos custos da empresa, então precisa de um sistema melhor. A empresa também precisa dar o suporte, né? Não é só chegar, que muita empresa faz, é chegar e exigir do funcionário, mas também não dá o recurso que ele precisa, nem analisa que tipo de recurso ele precisa. Dá uma meta muito além do que ele pode bater, não tem recurso suficiente para ele bater aquela meta, aí o cara não vai dar conta de bater aquela meta nunca, aí no final do ano ele ainda é mal avaliado. Ué, tem empresa fazendo isso. Né? Daí daqui a pouco o funcionário está saindo pela tangente, vai procurar emprego em outro lugar, e aquele bom recurso escapuliu. Né? E, sobretudo, dar consistência pela constante retroação e avaliação contínua. Tudo para assegurar um desempenho conforme as necessidades da organização e os objetivos de carreira do avaliado. Então, só para encerrar essa primeira parte, vou dar um intervalinho, ó. Isso aqui é rapidinho, só para você entender um modelinho aqui, ó.
como é que a coisa funciona. Primeiro passo, fixar os objetivos com metas, né? Com números, com percentuais, com prazos. Você cria objetivos organizacionais como um todo, ali a nível estratégico. Aí você vai detalhando em objetivos táticos, a nível de departamentos, vem detalhando em objetivos operacionais, o mais individualizado possível, traçou os objetivos, traçou as metas, vão desenvolver um plano de ação. Lembra lá aquele exemplinho lá? Vou aumentar as vendas, enquanto 15% nos próximos 6 meses. Qual que é o plano de ação? Trabalhar a equipe de vendas, aumentar a equipe de vendas, fazer um treinamento em técnicas de vendas com essa equipe. Então, tem um plano de ação. Eu quero reduzir custo, né? Então, o departamento de vendas tem que reduzir o custo em 20%. Como? Vamos reduzir custo de chat, vamos reduzir custo de telefonemas se necessário. O pessoal está gastando muito com táxi, vamos priorizar usar Uber, o pessoal que faz trabalho externo. Então, tem que ter um plano de ação também. Aí, startou lá no início do ano, vamos ter uma revisão constante desse progresso. Detectei algum problema logo no início, vamos tomar ação corretiva. Vamos voltar aqui no plano de ação. Por que está dando errado? Vamos voltar, vamos rever o plano de ação, vamos rever os objetivos, tomar as ações corretivas, para no final fazer uma avaliação final global, né? Que aí, sim, se você fizer o passo a passo tudo certinho, é bem provável que você bata suas metas, atinja os seus objetivos, ou que pelo menos chegue o mais próximo possível, né? Pessoal, olha só, são 10h05, o que eu vou fazer com vocês, ó? É um pequeno intervalo agora, só para eu pegar uma água. Aí eu já volto, vou falar de avaliação 360 graus, tá? É rapidinho. E eu vou propor para vocês um exercício, para vocês fazerem em casa, para na aula que vem a gente comentar. Exercício sobre avaliação 360 graus, que vai valer um pontinho extra aí. Vou ver depois quantos pontinhos vai valer, mas quem fizer, quem não é obrigado a fazer, esse pontinho é extra. Já eu falo com vocês, eu vou dar esse pequeno intervalo, tá? 5 minutinhos, ó, 10h10, aí eu já estou voltando, já é só pegar uma água rapidinho, beleza? Pessoal, então, vamos continuar aqui, então, segundo tempo da nossa aula. O que eu vou fazer agora? Vou falar sobre avaliação 360 graus. Deixa eu só lembrar vocês, né? Quando a gente, lá nas aulas anteriores, eu falei dos tipos de avaliação, eu falei da autoavaliação, falei da avaliação 90 graus, falei da avaliação 180 graus, e a hora que eu ia falar sobre a avaliação 360 graus, eu falei com vocês, eu vou deixar esse assunto mais para frente, e quando a gente vai falar das novas abordagens de avaliação, aí a gente volta a falar sobre a avaliação 360 graus. Porque, na verdade, a avaliação 360 graus hoje, ela é um tipo de avaliação que está sendo muito utilizada por essas grandes organizações por aí. Ela é uma avaliaçãozinha que precisa ser muito bem planejada, muito bem implementada. E em algum momento aí eu falei com vocês que a gente nem aconselha muito, né? Se lá na sua empresa, por exemplo, você não faz nenhum tipo de avaliação, nunca fez, e aí você quer implementar, quer começar a fazer avaliação, aí a empresa já começa logo fazendo uma avaliação 360 graus. Eu não quero dizer que isso é proibido, não. Pode ser que tem empresa aí que já fez isso e conseguiu fazer. Mas imagina só, pensa você como um funcionário da empresa. Você está lá trabalhando há anos na empresa. Nunca foi feito esse processo de avaliação, você nunca foi avaliada. Aí, de cara, a empresa anuncia que vai ter avaliação agora e você já começa sendo avaliada por todo mundo ao seu redor. Isso pode causar uma certa apreensão no funcionário, um mal-estar. E se não for bem implementada, imagina, você já começa logo sendo avaliado pelos seus pares,
você começa sendo avaliado por gerentes de outros setores, você já começa sendo avaliado por pessoas de fora da organização, clientes, fornecedores. Imagina o susto que isso não pode te dar. Por isso é que a gente fala, de repente, acostuma o pessoal, né, primeiro a ser avaliado, vai fazendo uma avaliação 180 graus, né? Implanta uma determinada metodologia, onde você vai sentar com um funcionário, um superior imediato senta com o funcionário, fazem a avaliação, os dois ali em conjunto, para o funcionário ir se habituando a ser avaliado, né? Que, gente, a questão da avaliação, muita gente, isso é uma boa parte das pessoas, não gostam muito de ser avaliados, né? Tem pessoas com muita dificuldade de ouvir críticas. Quando você é avaliado, né, você, mesmo que em alguns pontos você avalie bem seu funcionário, tem os pontos a corrigir, tem os pontos a melhorar. As pessoas têm uma certa resistência a ouvir críticas. Né? Uma boa parte das pessoas são assim. Agora, você imagina você ouvindo crítica de um monte de gente ao seu redor, de pessoas de fora da organização. É por isso que a gente recomenda. Não quer dizer que está proibido que você não possa nunca começar de cara fazendo a 360 graus, não. Mas ela é uma avaliaçãozinha que tem que ser usada com certos critérios. Trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. É uma forma mais completa de avaliação, pelo fato de produzir diferentes informações vindas de todos os lados. A avaliação 360 proporciona condições para que o colaborador se adapte, se ajuste às várias e diferentes demandas que recebe de seu contexto de trabalho ou de seus diferentes parceiros. O avaliado, contudo, fica na passarela sobre os olhos de todos, o que não é nada fácil, tá vendo? Pode se tornar vulnerável se não for bem preparado. Ou se o pessoal não tiver a mente aberta e receptiva para esse tipo de avaliação ampla e envolvente. Então, olha lá, o avaliado vai estar ali no meio, ali, como que a Venata falou, no meio da passarela, sendo avaliado por todo mundo. Ele vai estar sendo avaliado pelo seu gerente imediato, mas ele vai estar sendo avaliado por executivos, gerentes, diretores de outras áreas, de outros setores. Ele vai estar sendo avaliado por colegas do mesmo nível. Ele vai estar sendo avaliado pelos seus subordinados. Olha a encrenca aí, onde pode surgir o problema, né? Muita gente tem medo desse tipo de avaliação, né? Ele vai estar sendo avaliado pelos clientes internos, pessoas de outros setores que estão abaixo dele, no mesmo nível dele e abaixo dele. Ele vai estar sendo avaliado por clientes externos, pessoas que têm contato, né, com ele, né? Cliente que vai lá para ser atendido e tal. A empresa pode chamar o cliente, conversar com ele, explicar o tipo de avaliação que está sendo feita, e se o cliente topar participar, ele participa, né? Quem vai sair ganhando, na verdade, é o cliente, né? Que no final espera-se que haja um melhor desempenho do funcionário. O cliente também vai sair ganhando, né? Os fornecedores também que têm contato com o funcionário, outros gerentes, né, de outros setores. Então, você está sendo avaliado por de todos os lados, por todas as pessoas que têm algum tipo de contato com você. E aí, olha só, tem prós e contras. Vantagens, o sistema é mais compreensível e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas. Então, você vai estar tendo uma avaliação de múltiplas perspectivas, porque quando você está avaliando a 90 graus ou 180 graus, a perspectiva é só ali do seu gerente, o gerente com a pessoa, né? No máximo, envolve ali, de repente, o RH. Agora eu estou tendo uma perspectiva do cliente, do fornecedor, dos pares, outros gerentes, que às vezes o gerente imediato tem uma visão do funcionário. Um gerente de outro lado, quem está de fora, né? Por que isso é importante?
Normalmente, quem está de fora tem uma visão diferente de quem está de dentro, né? Quando a gente está trabalhando no setor, está fazendo uma coisa ali, a gente que está ali dentro do setor envolvido no dia a dia, que está ali emocionalmente envolvido com aquilo, a gente tem uma visão. Uma pessoa de fora tem uma visão, às vezes bastante diferente da visão de nós que estamos ali dentro. E pode ser bom ter um ponto de vista diferente, ter uma opinião diferente, né, para dar sobre aquelas pessoas que estão sendo avaliadas. Complementa as iniciativas da qualidade total. Qualidade total, gente, é uma coisa hoje importantíssima nas organizações. Hoje existe um MBA, eu tive muita vontade de fazer, tem um MBA aqui na UF e tem em outros lugares também, chama Gestão da Qualidade Total. MBA em Gestão da Qualidade Total. Muitos falam, ele tem um nomezinho resumido, MBA em GQT, Gestão da Qualidade Total. Se eu ouvir falar por aí, GQT, é isso, Gestão da Qualidade Total. Quando uma empresa vai implantar, isso é um programa, né? É um programa de melhoria nas empresas, programa de qualidade total que a empresa implementa. Existem empresas aí que implementam a qualidade total e dão um certificado, né? De que a empresa passou pela certificação da qualidade total. Normalmente, essas empresas, elas implementam a avaliação 360 graus. A avaliação 360 graus, ela faz parte de um pacote, de um programa de qualidade total. Enfatizam os clientes internos e externos e o espírito de equipe. A retroação fornecida pelo entorno permite o autodesenvolvimento do avaliado. E aí tem os contras, as desvantagens. Ele é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações, então, né, é mais difícil de você implementar, tem que haver um planejamento, né? A empresa tem que se preparar, tem que haver uma preparação interna, né? Não é aconselhável nunca você chegar, já implantar de cara, sem pelo menos preparar o terreno, né? Preparar os funcionários, explicar para toda a empresa, ela precisa ser o mais transparente possível. Todo mundo tem que estar ciente de como que vai ser aquela avaliação, porque senão ela pode intimidar, provocar ressentimentos no avaliado, pode envolver avaliações conflitivas, que quem está de dentro avaliando, avalia de um jeito, e quem está de fora, como eu falei, tem uma outra visão, tem uma outra perspectiva. O RH também, a diretoria, as pessoas que forem depois analisar as avaliações, tem que tentar entender se houve algum ponto de vista diferente, o porquê, né? Por que que houve pontos de vista diferentes? O que está acontecendo ali na realidade? O sistema requer um treinamento dos avaliadores, como eu já falei aqui, e uma coisa também que eu até já vi isso acontecer, isso aqui as pessoas podem fazer conluio. O que é conluio? As pessoas fazerem uma combinação para prejudicar alguém. Eu já vi isso acontecer. Já passei por uma situação numa empresa em que tinha um funcionário que ele era muito mal visto pelos seus colegas de trabalho. Ninguém gostava muito daquele cara. Era um bom funcionário, mas ele tinha suas chatices, suas, né, manias. Ninguém, o santo dele não batia com o santo de outras pessoas na empresa. E uma vez foram fazer uma avaliação 360 graus, a galera se juntou e falou, vamos aproveitar agora o momento, vamos tirar fulano de tal da jogada. E aí parece que todo mundo combinou de dar uma avaliação ruim para o cidadão. Então, o RH tem que entender, né? Nunca que a gente pode tirar decisões precipitadas de qualquer uma dessas avaliações que a gente viu aqui, né? As avaliações, o resultado delas, a empresa, a diretoria, o RH, tem que analisar. Se houve um problema desse, né? Um funcionário
isoladamente, foi muito mal avaliado pelos seus colegas, tem que entender o que está acontecendo, né? E te deu uma informação de que há uma certa insatisfação com aquele funcionário, mas essa insatisfação procede. Por que gerou isso? É necessário desligar aquele funcionário? Nem sempre, né? Precisa primeiro entender onde está o problema, se há possibilidade de contornar aquilo. Depois de você avaliar, né, e tal, ter uma conversar e entender o motivo pelo qual aquilo ocorreu, aí você toma uma decisão, se há necessidade de realmente desligar aquele funcionário ou não. Você tem que, na verdade, haver uma conversa interna ali para tentar mudar aquela visão que as pessoas têm do funcionário. Pode ser que ele seja muito útil para a empresa numa determinada área, né? E que naquele momento não tem como desligar ele. Então, tudo tem que analisar. Pessoal, olha só. O que eu vou propor para vocês? A gente precisa muito praticar também. Vocês já estão com uma atividade supervisionada, eu sei. É uma atividade supervisionada que, de certa forma, ela até dá um certo trabalhinho mesmo para vocês, uma atividade trabalhosa. Mas a gente precisa também trabalhar um pouco desses conceitos de avaliação 360 graus, porque ela é uma avaliação importante. Então, o que eu proponho para vocês? Eu tenho um caso aqui, um estudozinho de caso, que não é uma outra atividade supervisionada, não, é um estudozinho de caso, tá? Que vai valer meio pontinho extra. Vale meio ponto extra. É extra. Se o aluno falar assim, eu não quero fazer isso, não é obrigado a fazer. A prova dele vai valer 8, a atividade supervisionada vai valer 2. Ele vai ter nota 10, ter condição de tirar 10 de todo jeito. Agora, esse trabalhinho é um meio ponto extra. Se o aluno fizer, ele vai estar praticando, é um exercício legal, não é tão extenso quanto a atividade, não. É um exercíciozinho para você estudar um pouquinho mais a avaliação 360 graus, para você ter um exercício mais aplicado de avaliação 360 graus. E funciona bem. E aí, na próxima aula, para aqueles que fizerem, a gente faz um comentário, eu vejo o que vocês fizeram, aí eu dou também uma versão de como eu analiso esse exercício, tá? É muito legal esse exercíciozinho, não é grande, eu não tinha mandado ainda também para não fazer confusão, deixa eu ver aqui aonde ele está, peraí. O PS1, casos, ó. Caso Firestone, deixa eu já também, o que alguém falou ali? A Laura não vai. Não, eu vou mandar pelo Classroom. Eu vou mandar lá pelo Classroom também. Eu ainda não tinha postado lá, porque senão fica os alunos lá, já começam a ficar me perguntando e achando que eu estou dando atividade demais, os alunos já começam a me infernizar. Fica tranquilo, eu vou terminando a aula, assim que eu terminar a aula, eu vou postar a atividade lá no Classroom, ela vai valer meio ponto. Quem não quiser fazer, não é obrigatório fazer, não vai atrapalhar em nada a sua nota. Quem tiver um tempinho, quiser fazer, é uma atividadezinha bacana, eu deixo um site para você fazer pesquisa sobre a avaliação 360 graus, que ela é uma avaliação importantíssima, e você vai enriquecer o seu conhecimento a respeito do assunto. Deixa eu ver por que não quer conectar meu celular aqui, que saco. Espera aí, gente. Vou mandar ela agora, por enquanto, pelo WhatsApp. Vou ver se meu WhatsApp volta aqui rapidinho. Eu já mando ela lá para vocês. Cadê vocês aqui? Aqui, ó, essa turminha aqui. Deixa eu mandar ela aqui para vocês. Aqui, avaliações, A1, casos. Caso Firestone. Mandei lá.
depois da aula, terminando a aula aqui, eu posto lá a atividade lá no Classroom. Que aí vocês me enviem ela lá pelo Classroom, para ficar registrado garantido, vai valer meio pontinho extra. Então, aí é bom que, de repente, o aluno fez a prova, fez a atividade supervisionada, ficou com 9,5. Aí o cara, puxa, por causa de meio ponto eu não tirei um 10. Fez o trabalho, pum, garante um 10ão. Tá? Mas aí, como eu falei, é para quem quiser fazer. Deixa eu explicar ela aqui para vocês. Porque aí na próxima aula, eu vou deixar para a próxima aula, porque senão também fica muita informação na cabeça de vocês, só para a gente, na semana que vem, encerrar o assunto, a avaliação de desempenho, vou deixar para a próxima aula o Balanced Scorecard, BSC, que aí são alguns slides, olha lá, 6, 7 slides apenas, que aí eu dou uma visão geral sobre o BSC, que é muito importante também. Encerro a unidade 1. Nesse final de semana, eu já vou estar mandando para vocês a unidade 2, que é treinamento e desenvolvimento. Na aula que vem, eu gasto só aí uns 10, 15 minutinhos falando do BSC e já entro com vocês na unidade 2. Tá? E hoje, então, deixa eu passar com vocês aqui, para encerrar a aula, a atividade bacana sobre avaliação 360 graus. Ó, vocês podem fazer em grupos aí e tal, para a semana que vem. Pode até aproveitar o grupo do trabalho, da atividade supervisionada, se quiser. Me mandem lá no Classroom o trabalho feito em grupo. Eu vou explicar ele rapidamente aqui para vocês. Ó. Aqui é um breve histórico, né? Aumentei a fonte aqui, eu acho que está dando para vocês verem aí. Está falando, a Firestone é a segunda maior empresa de pneus dos Estados Unidos, com 18% do mercado norte-americano. Produz e comercializa pneus e produtos de borracha para automóveis, caminhões, ônibus, tratores, aviões. Essa loja, um caso real, ela tem várias lojas espalhadas lá pelos Estados Unidos, tá? As lojas funcionam como meios de linkagem vital com os consumidores. Consumidores está lá, ter todo o contato, suporte, né, e ter uma comunicação mais direta com a empresa. Então, existem essas lojas lá. Cada loja tem um gerente da loja. Os gerentes de lojas constituem um recurso-chave na determinação de vendas e dos lucros da empresa. O desempenho dos gerentes de loja é avaliado anualmente apenas pelo seu superior imediato. Então, olha o problema. Você tem um gerente de uma loja, que a gente vai ver aqui uma série de funções que ele tem, e no final do ano, é só o superior imediato que faz a avaliação dele de modo 90 graus, top-down. Né? Então, olha lá, os gerentes têm as seguintes responsabilidades. Ó. O gerente de loja, uma das responsabilidades, assegurar o máximo volume de vendas e lucro para a empresa, supervisionam as fases de operações das lojas, ele supervisiona vendas, merchandising, atendimento aos clientes, estabelecimento de políticas de preço. Então, olha quantas atividades ele tem. Né? Ajudam o RH nos processos seletivos, treinamentos e supervisão dos funcionários. Então, tem um RH geral da empresa, né? Mas lá para a loja, esse gerente, ele auxilia o RH no processo seletivo dos funcionários da loja e ajuda nos treinamentos e supervisão desses funcionários da loja. Eles têm como função também estabelecer cotas de vendas para os vendedores e ajuda no treinamento desses profissionais dos vendedores juntamente com o gerente comercial. Então, tem um gerente comercial, né? E o gerente da loja ajuda o gerente comercial no suporte aos vendedores, no treinamento dos vendedores. Eles acompanham os responsáveis pelas compras da empresa, também junto aos fornecedores. Então, ele está auxiliando o gerente de compras e tem contato também com os fornecedores da empresa.
auxiliando o gerente de compras. E outra, ele acompanha o gerente de marketing da empresa junto à agência de marketing digital. Então, o cara tem um monte de atividades. E olha o problema aí, ó. Quem avalia ele é só o seu superior imediato. Então, o que está acontecendo? Ó, a diretoria está analisando a possibilidade de implantar um sistema 360 graus da empresa. Está analisando. A começar pelo gerente de lojas. Se a estratégia for bem sucedida com o gerente de loja, esse modelo de avaliação será estendido aos demais funcionários da empresa. Então, é realmente uma boa estratégia. Estão querendo implantar a avaliação 360 graus, estão com medo de que isso aí gere algum tipo de ruído, algum tipo de problema, para que não aconteça um problema generalizado na empresa, vão fazer um teste com essa avaliação 360 graus com o gerente de loja. Então, vão implementar o modelo, se der certo, aí eles vão ter possibilidade de fazer as adaptações, vão avaliar o que teve de bom, o que teve de ruim, o que precisa melhorar, e aí, se der tudo certinho, estendem isso aos demais funcionários. No caso aqui, então, gente, vocês fazem parte do RH da organização. E os diretores solicitaram vocês um estudo sobre a implantação desse modelo, para que possam analisar e decidir pela implantação dessa estratégia. Esse estudo deverá conter os seguintes tópicos. Isso deve ser apresentado numa reunião de diretoria com a gerência, né? Então, você tem que levantar esses tópicos. Ó. O que é uma avaliação 360 graus? Para que serve a avaliação 360 graus? Quais as vantagens e desvantagens da avaliação 360 graus? Até aqui, tudo eu já falei, né? No meu material tem, eu já falei vantagens e desvantagens da avaliação, mas agora eu estou pedindo, ó, elaborem um questionário como modelo a ser implantado, contendo 5 aspectos que vocês vão estar avaliando desse gerente de loja, 5 aspectos ou 5 competências a serem avaliados. E, por fim, quem participaria dessa avaliação? Então, gente, ó, para facilitar a vida de vocês, como eu amo vocês, ó, o que eu coloquei aqui, ó. Tem um site muito bom, o SB Coaching. Esse site aqui, eu vou abrir o site, vocês vão encontrar todas as respostas que vocês precisam aqui. Mas isso é bom, né, gente? Força o aluno a dar uma estudadinha a mais. Que aqui eu estou me baseando só no material do Kia Venato, mas vocês vão ter um site onde mostra a visão de outras pessoas, de outros autores. Então, ó, esse site, ele está falando aqui, ó, está contando a historinha da avaliação 360 graus, aí já começa a falar, ó, o que é uma avaliação 360 graus? Tem uma pergunta ali, né? Ó, o que é uma avaliação? O site também, eu já falei o que é, mas o site está explicando. Então, papapá, vocês vão analisar aqui, eu não quero que fique copiando e colando o trabalho, é para você pesquisar, entender e responder. Depois o site vem falando, para que serve a avaliação? Tem outra pergunta lá, ó. Para que serve a avaliação? O site também está explicando. Eu já falei para vocês sobre as vantagens e desvantagens, que está lá no livro do Kia Venato, mas esse site também está falando, olha lá, ó, vantagens de uma avaliação. Então, ele também está dando a versão dele, né, do site. Ó. Possibilita a autoanálise, facilita o desenvolvimento de competências. Então, ele está dando ali as vantagens também. Como é feita a avaliação? Aí, a próxima questão, ó, elabore um questionário como modelo a ser implementado, contendo 5 aspectos ou competências a serem avaliadas. O site está ensinando. Como que eu faço isso? Como é que isso é feito? Então, é só você dar uma estudadinha no site aqui que você vai entender melhor. Aí dá um exemplo. Então, gente, normalmente, é feito um formulário de perguntas de múltipla escolha.
para as pessoas responderem. Então, por exemplo, ó, aqui ele dá um exemplo também, ó, de competências que possam ser avaliadas. Por exemplo, lá, ó, vou avaliar a questão da liderança. O cara é gerente gerente da loja, né? Então, pode, sim, muito bem, colocar como critério a questão da liderança. Aí aqui tem um exemplo, ó. Como é que poderia ser uma das questões? O colaborador inspira e motiva colegas, incentivando-os a explorarem o seu potencial máximo? Olha como é que seria o questionáriozinho, ó. Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes ou sempre. Então, se ele está sempre inspirando colaboradores, está sempre incentivando os outros, quem estiver avaliando ele vai marcar lá. Ou muitas vezes, ou sempre. Ele tem uma visão sistêmica. O colaborador enxerga os processos em sua totalidade? Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. Como é que é o relacionamento dele com seus colegas? E aí vai, aqui tem vários exemplos, ó, vários exemplos. Agora, eu quero, nesse exercício, onde você tem que concentrar, tente criar um questionáriozinho, um formuláriozinho, dentro das atividades dele, né? Ele está envolvido também com políticas de preço da empresa, ele está envolvido também com atendimento ao cliente, ele está envolvido também com processos de RH, de recrutamento, seleção, de treinamento de funcionários, ele está envolvido também com a área de vendas, ele ajuda a treinar os funcionários de vendas da empresa, ele está envolvido também com a área de marketing digital da empresa. Então, tente criar um questionáriozinho que avalia ele nesses aspectos também, tomando como base aqueles exemplos do site. E, por fim, quem participaria dessa avaliação? Então, aqui também você vai avaliar. Ele participa com a pessoa do RH, ele participa junto, ajudando nos treinamentos com os vendedores da empresa, junto com o gerente comercial. Ele acompanha o responsável pelas compras, junto com os fornecedores. Ele acompanha o gerente de marketing, junto com a agência de marketing, que é uma agência externa. Então, quem participaria da avaliação? Aí você me responde aqui. Façam isso, me mandem, eu vou criar a atividade lá no Classroom. Pode fazer individual, pode usar aquele mesmo grupo que vocês estão fazendo atividade supervisionada, me mandem lá que vocês garantem meio pontinho. Na aula que vem, a gente também aproveita um tempinho para fazer algum comentário aqui sobre o trabalho. Alguma dúvida? Outra coisa, quer tirar alguma dúvida sobre a atividade supervisionada? Eu falei que toda aula eu vou parar uns 10, 15 ou 20 minutos mais cedo um pouquinho, para ver se alguém quer um auxílio na atividade supervisionada. Se alguém quiser, eu fico aqui ainda até a hora de precisar ficar. Se não, quem não tiver dúvida nenhuma, já está liberado aí que a aula já encerrou. Na atividade é só uma empresa. Viu, Laura? Só uma empresa mesmo. Se eu já trabalhei numa empresa que utiliza o modelo de avaliação 180 graus, sim. Você gostaria de saber alguma coisa? Já trabalhei, sim. Já vi empresas aí já adotando o método 180 graus. Já vi 360 graus também. Gente, ó, então, se alguém quiser esclarecimento sobre a atividade, eu estou aqui à disposição. Se não, estou dando a aula como encerrada. Aí eu só tenho a agradecer aí a presença de todos. Um beijo no coração. A data para entregar o quê que você está falando? O trabalho de hoje ou a atividade supervisionada? João Paulo, já vou te responder. Rayane, você quer saber a data? Esse trabalho de hoje? Não, é uma semaninha.
que aí a semana que vem eu vou dar uma corrigida nele aqui, vou falar também alguns pontos. A APS, aí tem que ver lá, gente, a APS, eu não sei de cabeça não, deixa eu ver aqui. A APS tem a data nela lá, sexta-feira. A APS tem a data lá, 8/4, não é isso? Não, e 9/4 a apresentação. Acho que era isso que tinha sido estabelecido. Tá? O João Paulo perguntou ali, geral, gente, quem terminou aí, ó, eu já estou liberando. Vou só responder o João Paulo e mais alguém que quiser perguntar. Geralmente, quais as empresas utilizam esse método? O problema, ô João Paulo, lembra que eu falei? Falei em outras aulas, eu falei hoje também. A gente não tem muito uma receita de bolo, né? Qual tipo de empresa eu posso usar a 90? Qual tipo de empresa eu posso usar a 180? Não existe muito bem uma receita. O que você tem que pensar? Eu falei na aula passada, eu dei um exemplo, que é para você tentar entender o seguinte, ó, se você está trabalhando, desculpa, igual o exemplo que eu dei, eu sou, digamos que eu seja um diretor de cinema, ou um diretor de teatro, que aí eu estou trabalhando com pessoas de um nível intelectual bem diferente. São atores de cinema, atores de teatro, são pessoas que têm um nível intelectual, cultural muito diferente do outro extremo, como eu dei o exemplo, por exemplo, se eu for um engenheiro de uma obra da construção civil, e aí eu trabalho lá com 120 pedreiros e serventes, que não, eu não estou querendo desqualificar, não entenda isso, não é querendo desqualificar eles, não, mas não concorda comigo que eles têm um nível cultural, intelectual diferente de um ator de cinema. São pessoas bem diferentes. É um perfil de profissional completamente diferente. É um tipo de trabalho completamente diferente. É um trabalho muito intelectual. O outro é um trabalho muito braçal. Então, você concorda comigo que as avaliações deverão ser diferentes. Para eu avaliar, por exemplo, pedreiros e serventes da construção civil, que é um trabalho muito braçal, de repente eu adotaria um método mais a 90 graus mesmo. Eu mesmo faço a avaliação, passo para o RH da empresa e não vou permitir tanta participação daquele profissional. Ou eu posso adotar uma 180 graus e tal. Mas seria mais, eu acho, avaliação top-down. Eu faço a avaliação, passo para o RH. O RH toma as decisões. Agora, se eu estou avaliando um grupo de peça de teatro, de um grupo de cinema e tal, eu acho que eu não vou adotar uma avaliação 90 graus. Aí eu posso avaliar de uma forma 180 graus e até mesmo a 360 graus. Entendeu? Esse aqui, normalmente, é o conceito do negócio. Agora, aí, que tipo de empresa, né? Cada empresa, eu acho que tem que ser analisado isso que eu falei. Tipo de produto que essa empresa fabrica, o tipo de setor que ela atua, tipo de profissional que ela tem. Aí eu preciso avaliar para poder entender melhor qual a metodologia melhor que eu vou aplicar. Entendeu? E aí, quando a semana que vem a gente vai fazer um encerramento dessa matéria, eu vou tentar voltar no assunto aí para a gente poder tentar entender isso melhor. Entendeu? E outra vai da experiência também, né, João Paulo? Acho que tudo a gente tem que testar e ver o resultado. Né? Se eu estou numa empresa, eu vou fazer o quê? Se eu sou responsável pela empresa, eu vou chamar o RH, vou analisar junto com o RH a situação, vou sugerir o RH, vou chegar a um consenso com o RH de qual a melhor metodologia, qual o melhor tipo que nós vamos adotar ali, vamos acompanhar, vamos ver o resultado que deu, e aí, se qualquer coisa para a próxima avaliação eu posso fazer algum tipo de melhoria, eu vou ver o que deu errado naquela primeira avaliação que eu fiz, posso implementar uma metodologia nova, modificar o processo,
aí começou a dar certo, vamos por esse caminho. Sabe, a experiência também naquela empresa manda muito também. Tá? Beleza? Beleza, João Paulo? Pessoal, podemos dar por encerrado? Gente, ó, beijo no coração. Fiquem com Deus. Sexta-feira nós estamos juntos aí de novo, se Deus quiser. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. João Paulo, obrigado aí, tá, por tudo aí, pela presença, pela participação. Francisco, Igor, Rayane também, muito obrigado a todos.